A prova escrita, que é a que realmente, na minha opinião, decide um concurso público, ela será feita mais ou menos 40 ou 50 dias depois da prova preambular. E a prova oral será para o ano que vem, para janeiro ou fevereiro de 2013. Esse é mais ou menos o cronograma que a gente tem informação lá do Ministério Público. Agora, a comissão do concurso, ela é constituída por 4 procuradores de justiça indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público. Falando na constituição da comissão, não deixem de ler a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual de São Paulo. Lei Orgânica Estadual do Ministério Público de São Paulo é uma leitura obrigatória agora, obrigatória, porque precisa saber como é que a comissão de concurso, por exemplo, está lá na lei, o Conselho Superior. Quem indica a comissão de concurso do ingresso do Ministério Público? Conselho Superior do Ministério Público, está na lei. Então, são 4 procuradores e vem um representante da Ordem dos Advogados, que este ano, para a felicidade de todos nós, é o professor Alexandre de Moraes. E aqui já vai uma outra dica. Direito constitucional nesse concurso do Ministério Público, a obra a ser estudada é o curso de Direito Constitucional do professor Alexandre de Moraes, que integra a comissão de concurso. Depois existe mais lá o doutor João Garreta Prates, que é um procurador que trabalha na área criminal e que vai examinar direito processual penal e direito eleitoral. Evidentemente que dando uma ênfase maior para o direito processual penal do que para o direito eleitoral. O professor Alexandre de Moraes, repito, vai examinar direito constitucional e direito administrativo. O doutor Jorge Jussier, que é um procurador da área civil, vai perguntar processo civil e vai fazer os testes a respeito de tutela de interesses difusos e coletivos. O doutor Jorge Jussier já fez parte de uns 3 concursos atrás, mais ou menos, ele já fez parte de uma banca examinadora. Então, os candidatos que são alunos aqui do curso, certamente o curso pode disponibilizar aí as perguntas de concursos anteriores. Quem está fazendo reta final sabe, porque eu, pelo menos nas minhas conversas com os concursandos, eu não gosto da expressão concurseiro, viu, professora? Concurseiro dá a ideia de uma atividade profissional da pessoa. E isso não é uma atividade profissional dos nossos amigos. É uma fase da vida deles que certamente vai encerrar em breve com a aprovação deles em qualquer concurso que eles venham estar fazendo na área jurídica. Eu concordo também, professora, que a gente, eu não a gente gosto de acaba chamando porque isso eu todo não mundo gosto. chama, né? Eu gosto de concursando, aí eu está fazendo o concurso. Depois o outro procurador é o doutor Luiz Roberto Salles Souza, que vai perguntar sobre direito civil, infância e juventude e direitos humanos. Claro, a ênfase maior será sobre direito civil, infância e juventude, até porque direitos humanos são apenas 4 proposições na primeira fase. E, finalmente, a doutora Sandra Jardim, que é uma procuradora de justiça, que foi minha aluna. Olha como eu estou ficando velho na hora de aposentar. Ela foi minha aluna e hoje já é procuradora e está integrando a banca pela primeira vez e vai perguntar direito penal e direito comercial e empresarial, matéria que ela foi professora há uns anos atrás na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela vai dar um ênfase maior na parte penal e eu posso garantir aos alunos, aos estudantes, aos concursandos, que, como ela trabalha na Procuradoria Criminal, junto ao Tribunal de Justiça, ela foi promotora do júri aqui em São Paulo, então pode ser que venha pergunta aí dos crimes da competência do Tribunal do Júri, pode ser que venha muita pergunta a respeito do problema da lei de entorpecentes, da lei de drogas, muita pergunta a respeito de roubo, que são as matérias que ela mais trabalha perante as câmaras criminais lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, essa é uma visão bem rápida que eu posso fornecer aí aos candidatos com relação a esta primeira prova, que é a prova preambular. E acho que o candidato, nessa primeira prova, deve ter o seguinte procedimento dentro da prova: ir respondendo aquilo que ele sabe com mais rapidez, para não perder tempo. Não fica perdendo tempo num teste que está encrencado, vai para frente respondendo os demais e deixa o resto para fazer depois que já fez todos aqueles que ele tem mais convicção naquilo que ele está respondendo. E se ele ficar muito exprimido porque existe um processo que a gente aprende na vida e nessa atividade de orientador, de aluno de concurso, de que a gente deve responder um teste que a gente não tem muita segurança pelo princípio da exclusão. Você vai excluindo aquelas respostas que parecem absurdas até você ficar entre 2 alternativas. Aí vai um processo de exclusão de novo, e aí você termina por concluir por uma delas, né?
para evitar um chute aí muito forte, já à primeira vista, na resposta. Então, a orientação objetiva é que os alunos estudem pela lei nessa reta final, que os alunos fixem na legislação, e acumulando com aquilo que já estudaram, evidentemente, e que respondam aos testes de uma forma rápida, aqueles que têm convicção certa, e não fica perdendo tempo num teste só há muito tempo. Vai para frente, vai andando, vai respondendo de acordo com aquilo que está mais preparado. E também para que venham ver aí, vai haver um dia damásio do Ministério Público para essa prova preambular, que está marcado para a véspera, para o sábado, dia 15 de setembro, o dia inteiro. Eu já fui até convocado pelo professor Flávio para estar aqui a partir das... Vou dar uma conversa de meia hora com os concursandos que estiverem sintonizados nesse dia do damásio. Muito bem, professor. Então, essas são as informações a respeito da primeira prova. Agora, com relação à prova escrita, que será mais ou menos uns 40 ou 50 dias depois da primeira prova, eu tenho sempre uma informação. A gente dá uma aula aqui no Damásio a respeito dessa prova escrita, que é a prova que decide o concurso. Tenham certeza disso que eu estou falando. A prova que decide o concurso é a prova escrita, composta de uma dissertação e de perguntas, né? Essa dissertação, agora, pela sistemática atual do concurso, a dissertação é obrigatoriamente sobre penal, processo penal ou direito difusos, né? Essas três áreas do direito é que serão objeto, uma das três é que será objeto da dissertação. Muito bem. Cada examinador dessa matéria são 3 provas que são apresentadas no dia, e o procurador-geral, o presidente da comissão de concurso, esse ano não é o procurador-geral o presidente da comissão de concurso, é um outro procurador integrando o conselho, o doutor Tiago Zarif, porque o procurador-geral tem um sobrinho que está fazendo a prova, então ele está impedido de participar do certame, ele nem toma conhecimento de nada, e o doutor Tiago, que é o procurador que vai presidir a comissão do concurso. 3 provas são levadas a ele, cada uma com um tema de dissertação, e isso é feito um sorteio perante os fiscais da segunda prova, da prova escrita, que são promotores de justiça, e a prova sorteada conterá uma dissertação de penal, de processo penal ou de direito difuso. E haverá uma peça prática, obrigatoriamente de penal ou de processo penal, dependendo daquilo que for sorteado para a dissertação. E depois perguntas. E a dissertação, evidentemente, se for de penal, não haverá pergunta de penal e assim por diante. E essa prova escrita, professora, eu sempre recomendo aos alunos o seguinte: a primeira coisa que o aluno tem que fazer, e o que vale mais, é a dissertação. E a peça prática, evidentemente. Mas se ele correr o olho numa pergunta e já souber responder, ele responde. Então, vê a prova, tem uma visão geral da prova, como no teste, a mesma coisa. Não vai pegar lá, não, vou do número 1 ao número 100. Vai tendo uma visão geral, nos 10, 15 primeiros minutos da prova. A prova, pelo que eu estou informado, acho que tem um prazo de 5 horas para ser feita a prova preambular. 5 horas de prova. Então, veja, não precisa querer resolver tudo em 10 minutos. Então, dá uma visão geral na prova. Se tiver um teste que ele já sabe na primeira ali, já responde esse teste, já fica livre dele, já está faturado, já faturou um pontinho. Muito bem. Então, mas na prova escrita, também dá uma visão geral na prova, o tema da dissertação, a questão prática, as perguntas. Se tiver uma pergunta que já sabe, já responde na hora. E depois vai moldando a prova e usar muito rascunho. Se o tema de dissertação tiver um sumário, professora, penso que os concursandos devem seguir aquele sumário. Penso não, eles têm que seguir, porque é aquilo que o examinador quer. O sumário, cai lá, por exemplo, coautoria, natureza jurídica, teorias a respeito do tema, etc, etc. Então, aquele sumário que é dado pelo próprio examinador deve ser seguido pelo concursando na dissertação. Não que ele vá fazer uma dissertação por tópicos, mas ele vai seguir aquele sumário e vai intercalando um assunto no outro para fazer uma dissertação que tenha começo, meio e fim, diante daquilo que foi proposto pelo examinador. E tomar muito cuidado com a redação, não ter erro de português, escrever períodos curtos na dissertação para não ter erro de pontuação, de vírgula, etc., que isso é levado em consideração na correção da prova escrita, que é feita uma a uma,
pelos examinadores sem identificação da prova. Só será identificado o candidato na prova oral. O examinador, hoje em dia, só fica sabendo quem é o candidato quando ele anuncia o resultado da prova escrita e vão todos eles para a prova oral. Então, muito cuidado com a redação. E uma coisa, professora, evitar citação em latim, citação de autores doutrinadores, porque eu já vi lá candidatos fazendo prova no Ministério Público e misturando o nome de doutrinador, escreve lá Damásio Del Manto, e aí isso fica muito ruim. Ou então, se escrever uma expressão latina errada, certamente vai prejudicar o candidato. Não deixar a pergunta em branco é uma coisa importante. Ainda que você não saiba a resposta, não é enrolar e nem encher linguiça, não é isso que eu estou orientando. Contornar o tema. Foi feita uma pergunta sobre casamento, mas eu não sei responder a pergunta objetivamente que foi feita. Mas eu sei que o casamento é um instituto de direito civil, que regulamenta a união de pessoas através de um vínculo não só legal, como também afetivo. Enfim, eu vou dando os contornos do instituto do casamento, ainda que não responda a pergunta objetivamente posta. Isso dá ao examinador uma ideia de que o candidato se esforçou para responder a pergunta, abordou o tema central, não o tema central da pergunta, mas abordou o tema periférico dela. Isso não é enrolar. Enrolar é contar a história da carochinha, escrever da lua, do tempo. Isso é enrolar, não é? Ficar repetindo as mesmas coisas, copiar a exposição de motivos do código, que o examinador sabe. A exposição de motivos é uma fonte inspiradora muito boa para o concursando, muito boa. Só a título de exemplo, na minha matéria, por exemplo, Direito Penal, na parte especial, na exposição de motivos do Código Penal, nós vamos encontrar lá conceito de motivo torpe, com exemplo, nós vamos encontrar conceito de motivo fútil, nós vamos encontrar conceito de meio cruel, meio insidioso, enfim, nós vamos encontrar uma série de coisas na exposição de motivos que é uma fonte inspiradora muito boa para o concursando. No entanto, não pode transcrever a exposição de motivos, isso é enrolar, encher linguiça. Por quê? Porque o examinador sabe que ele está copiando da exposição de motivos. Assunto que tem mais uma posição doutrinária na prova escrita, explorar bem isso se o candidato souber. O rascunho, fazer o rascunho da dissertação de forma que o examinador não compreenda aquilo que está rascunhado, porque essa prova, professora, quando o candidato vai para a prova oral, todo esse conjunto de provas que ele fez está na mão do examinador. Então, se ele vê uma coisa no rascunho da prova, pode ser objeto de uma pergunta na prova oral para ele, senhor entende? Então, é bom que ele faça um rascunho bem compreensível para ele, mas não compreensível para outras pessoas. Então, que faça um rascunho bem rabiscado lá, só para ele ter ideia daquilo que ele vai pôr na prova definitiva, porque se ele pode, no rascunho mal feito, abrir uma brecha para uma questão mais intrincada na prova oral, que certamente ele sendo aprovado, ele vai ter que fazer. É muito importante, professora, penso eu, ainda na prova escrita, se ele puder vincular a resposta dele a princípios constitucionais. Hoje em dia, nós sabemos que é muito importante o estudo de cada instituto jurídico amarrado em princípios da nossa Constituição. Isso é muito bom se o candidato, por exemplo, está escrevendo lá sobre constrangimento ilegal, do artigo 146 do Código Penal, ele sabe que a liberdade individual é um bem constitucionalmente garantido e, portanto, se ele puder amarrar isso que ele está escrevendo na Constituição, é muito importante e vai dar um peso bom para ele na prova escrita. Depois disso, professora, vem o coroamento do concurso, que é a prova oral, depois ele passar por uma prova de psicotécnico, que não é eliminatória, volto a repetir. Professor, mas que tem todo... Pois não? Posso só interromper um pouquinho antes do professor começar a prova? A senhora pode interromper a hora que a senhora quiser, professora. A senhora que é dona do circuito. Está tão interessante aqui as dicas que eu não queria interromper, mas antes do professor falar sobre a prova oral, eu também li o regulamento aqui, fiz um raio-x e deu para ter a nítida impressão, não. Sabemos que
o candidato tem que ir para a prova escrita sabendo tudo de penal, processo penal, interesses difusos e coletivos. Porque isso são matérias da dissertação, né, professor? Ou ela vai cair na dissertação, ou na peça prática, ou nas perguntas. Com certeza. A minha pergunta para o professor é o seguinte: dessas outras questões, porque são 5, né? O professor não é previsão astrológica. Não tenho como. Um chute assim, muito grande que eu vou dar. Levando-se em consideração a atuação do Ministério Público... Direito constitucional. Pode ter certeza que vai cair. Direito constitucional vai ter pergunta na prova escrita. Pode ser que tenha uma pergunta de infância e juventude, que é uma matéria importante para o Ministério Público, e certamente lá de direito eleitoral, direito administrativo vai ter uma. Então vamos fixar aí constitucional, infância e juventude e direito administrativo. Eu acho que por aí ficam as perguntas, porque a dissertação é penal, processo penal, direitos difusos, e a peça prática é penal, processo penal. Mas isso é uma simples orientação. Sim, pelo amor de Deus. Eu gosto Nenhuma pessoa que esteja nos acompanhando e que porventura venha a ler essa nossa conversa, fixe isso como uma indicação do Isso, Pedro Franco, mas claro. a intenção é essa mesmo. E o professor... Mas eu acho que constitucional vai ter pergunta na prova escrita e vai ter pergunta de administrativo, com certeza, isso sem medo de errar. Isso haverá, não tenho dúvida nenhuma.